Vamos respirar. E nessa respiração nós vamos abrindo o nosso coração e a nossa mente, para que assim possamos sentir a união com Luiz, Eliamar, Cíntia, Cássio, todos os espíritos que estudam conosco no Hospital Santa Cruz. Nós vamos assim mentalizando essa união e que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, abrindo os nossos corações e mentes para buscarmos cada vez mais a nossa expansão de consciência. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos num parágrafo que começa assim: alimenta-se de confiança exacerbada. Quase sempre tem suas origens na expectativa de sucesso que deveriam insuflar a Nas competência. expectativas. Tá aí? Aqui é nas experiências, tem suas origens nas experiências de sucesso. Isso, experiências, é isso aí mesmo. Mas Esse de parágrafo que você, esse parágrafo que você vai ler, justamente é um que eu não entendi. Eu pus uma interrogação porque eu não compreendi, não consegui assimilar o que está escrito aqui. Então leva a ser, Solange, eu não tinha marcado esse. Ele só estava tentando ler. Ele só estava Tá. mostrando onde que a gente estava. Quase sempre tem suas origens nas experiências de sucesso que deveriam insuflar a competência e arte de promover o ser humano ao crescimento, à habilitação em novos místeres. Tais ingredientes morais mascaram a compulsiva sensação de grandeza, alcançando patamares de desrespeito à vida alheia no campo individual ou coletivo, sem que o arrogante o perceba. Eu confesso que eu li isso aqui, mas eu não compreendi o que Então, está a gente estava falando do quê? Do ponto de partida do orgulho e da arrogância. Então, ele está falando que aquela pessoa que tem esse orgulho, essa arrogância, ela alimenta dessa confiança exacerbada. Você entendeu? Lembra que a gente estava fazendo a gente estava analisando os dois lados? Ela pode. Foi a Renata que estava nos ajudando. Ela tem o quê? Eu posso, eu faço. Então aquilo é muito exacerbado. Ela não escuta ninguém. Ela escuta a si próprio. Mas o que ele está falando é que esse tipo de coisa deveria ser para poder estimular nos outros o crescimento, né? Mas aí ele completa dizendo: tais ingredientes morais mascaram a compulsiva sensação de grandeza, alcançando patamares de desrespeito à vida alheia no campo individual ou coletivo, sem que o arrogante o perceba. Sim. Ele não vem com simplicidade. Na realidade, o que eu entendi aqui nesse parágrafo é o seguinte: todo esse negócio seria para ajudar os outros a crescerem, mas no final das contas acaba sendo uma máscara para eles, para que essa pessoa que é arrogante mostrar a superioridade que ele pretensamente tem, né? Porque assim, se a gente olhar a pessoa arrogante, o que que a gente faz? Se a gente olhar a gente quando a gente é arrogante, Então, o que que a gente faz? O que que nós fazemos? A gente tem um ar de superioridade. E acaba desrespeitando os outros. Então, a gente desrespeita os outros, mas a gente para se analisar por que que a gente está fazendo isso? É defesa. Não. Tá, tudo bem, eu tô me defendendo. Mas por que que eu tô me defendendo? do quê? Do quê? Aí você perguntar qual a necessidade de eu estar me defendendo? Por Da quê? minha própria insegurança, né? Então, E aí, o que que acontece? Muitas vezes, por eu ter esse orgulho exacerbado, eu agrido a outra pessoa. E aí, essa pessoa que está sendo agredida, ela pode. O meu exemplo, que eu estou agredindo, pode servir para ela falar assim: eu não quero ser assim. Eu vou fazer totalmente diferente. Analisar e buscar um outro caminho. Ou ela pode se afastar. Ou ela pode se defender também e começar a agredir, né? Ou ela pode ir para o embate também. E aí, quando vai para o embate, Capítulo 3 está cheio disso.
É, se Moça, perde. Na só que casa eu tô. espírita se perde muito, tá? Em relação ao relacionamento, né, no cotidiano também se perde, né? Qualquer lugar se perde muito, né? Qualquer É, lugar mas na mesmo, casa né? espírita, É que a casa espírita é um local onde a gente deveria, pelo menos, estar desprovido da, dos- do, da carapaça de defesa, porque é um trabalho de doação e você não consegue doar se está fechado. Então, as pessoas que entram lá com aquele sentimento de auxílio e se abrem para isso, quando recebem uma paulada dessa de alguém que é arrogante, que está fechada, essa pessoa acaba ou desistindo ou acaba se fechando também. Fechando. ou então É vai dar, aquele tipo vai dar o troco. de liderança que, tipo, tô assim, em casa, no trabalho, só a pessoa que manda, ela não põe a mão na massa junto com os outros, né? Aí teve um resultado bom do trabalho, foi ela, né? Não foi o trabalho de equipe. Ah, eu tive uma ideia, uma intuição. Olha como eu sou bom, né? Não percebe que foi tipo a espiritualidade que ajudou a intuir, a colocar aquela ideia também, ó, como eu sou bom e tal, então eu faço, aconteço, e o resultado final, se der certo, não foi a equipe que trabalhou, não foi a espiritualidade que ajudou, é a própria pessoa, e aí ela vai afastando, tipo, pessoas que não trabalham, eu sempre tive uma dificuldade de trabalhar, fazer trabalho de grupo, porque tinha que ser do meu jeito, aí, não, eu prefiro fazer sozinha, porque aí era eu e o resultado bom, né? Para você dividir com uma equipe, você tem que partilhar, você tem que ceder, você tem que ouvir o lado do outro, né? Você tem que admitir que o outro teve uma ideia melhor que a sua, né? Uma estratégia melhor, e assim vai. É isso aí. E esse é o nosso grande aprendizado de agora. Antigamente, vamos lá, os médiums trabalhavam sozinhos, na grande parte. O grande médium, aquele que tinha uma grande energia, tal, de ectoplasma, fazer curas, tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, trabalhamos em conjunto. É a união do tantinho de um com o tantinho do outro, então todo mundo é importante. Não existe mais aquele que é o suprassumo. A gente está na época de compartilhar. E o compartilhar não é só no Facebook, no WhatsApp, não. É em todo lugar. É compartilhar, é olhar e compartilhar. E aquele que tem dificuldade de compartilhar, aí pega. Bora? Tiramos as Para. dúvidas? Sim. Algo mais depois disso? Página não marquei nada. Eu anotei Não. o parágrafo que ela explica por Como que que começa o ele parágrafo? Como é que começa o parágrafo? é É muito muito fácil. fácil. Ele Tá. ela está respondendo ao que o José Mário perguntou sobre o Calixto, né? Isso. Então, é muito fácil, José Mário, no nosso estágio evolutivo, perdermos a condição de servidores, operários da causa e nos autopromovermos a qualificações que ainda não possuímos. Julgarmos-nos mais importantes que o ideal. Efeitos do nosso orgulho. Calixto sente-se indispensável e não acredita na possibilidade de que outros possam fazer o que ele faz com a mesma competência. É um trabalhador valoroso que corre o risco iminente de atolar-se em severas repregas pelo simples fato de não aceitar os alvitres que a própria vida vem lhe apresentando. Um coração com grande alcance de visão, mas incapaz de submeter sua capacidade de enxergar ao exame alheio. As pessoas que lhe contestam são taxadas por obsidiadas. Raramente houve opiniões diversas. Ela está falando da personalidade do Calixto, né?
que ele é um valoroso trabalhador, mas ele não consegue colocar as suas capacidades na visão alheia, né? Porque Na verdade, ele raramente ouve opiniões diversas. exato. Na verdade, ele não está aberto a ouvir a opinião de qualquer que seja outra contrária a pessoa. dele, né? É isso e pronto, né? Ele deve Uhum. pensar e agir assim. Não, é isso e ponto. Não tem, Mas ele é sem discussão. a expressão máxima da arrogância, né? Acha muito superior, né? Muito mais dominador dos entendimentos. Pois é, apesar dele ser um valoroso trabalhador, né? Mas ele tem esse outro lado. O valoroso trabalhador, a gente pode compreender o quê? Tá ali, trabalha, ele não passa, ele não fica, ele vai e faz. Mas é aquilo que a gente precisa parar para pensar. O porquê que dá tanto problema? Porque o amor está na cabeça e não no Entendi. coração. No coração. Porque quando e aprender a trabalhar em equipe. Ele coordena, então ele é o chefe. Então tudo está debaixo da asa dele. Se ele vê que ele é mais um, se ele tivesse conseguindo Enxergar, né? tudo isso, enxergar, e nós conseguimos enxergar no nosso dia a dia. Se a gente quer tudo debaixo da nossa asa, ou se a gente já consegue começar a trabalhar em equipe, seja dentro de casa, seja na casa espírita, seja na sociedade, onde for. Às vezes não. Porque falar do Calixto é fácil. Eu não Estou consigo. pensando, eu estou Principalmente. pensando. Na minha casa, Tô aqui principalmente. Faz pensar, porque quantas vezes a gente também não faz isso no nosso dia a dia? A gente não age dessa forma. Ah, não, é a minha opinião. Eu não quero. Eu acho que está mais certo do que do outro. Nem Mas- tentando. Mas se for pensar bem ao fundo, isso é a expressão de que a pessoa não compreendeu os ensinamentos espíritas, né? Porque se a gente compreendeu, a gente sabe que não é perfeito. E se a gente sabe que não é perfeito, existe coisa melhor do que aquilo que a gente faz, do aquilo que a gente sabe. E se a gente não aceita que o outro pode ser melhor, significa que eu acho que eu atingi a perfeição, não é verdade? Se for pensar desse jeito. Se for pensar desse jeito, né? Mas a gente não pensa tão além. Eu, pelo menos, não penso tão além. Eu acho só que, às vezes, eu estou mais certa do que o outro. Eu acho que é certo a gente pensar dessa forma, que a gente está mais certo do que o outro. Até o momento que o outro explica o motivo dele. E aí a gente precisa reavaliar. E não rejeitar assim que a pessoa fale. Né? Porque senão né? a gente não está aceitando que a gente possa ainda possa evoluir em alguma coisa, né? Em determinados. Algo mais? Então, bora. O que mais? O outro parágrafo, quando o José Mário pergunta, sua conduta seria a conduta do Calixto seria a causa dos conflitos? É difícil admitir que uma só pessoa seja a causa isolada dos problemas em qualquer grupo. Os conflitos surgem de um conjunto de situações. A personalidade arrogante de Calixto seria um largo tronco de lenha na fogueira que está prestes a ser acesa no grupo X. Contudo, é preciso franqueza em nossas análises para um bom aprendizado, José Mário. Calixto, a despeito de sua coragem e inquestionável bagagem espiritual, está sendo chamado a novas lições na condução de seus potenciais.
Manejar o conhecimento e a experiência doutrinária, como se tem feito com muitas conquistas do homem comum, distante das realidades espirituais, é correr riscos perigosos de se lançar ao personalismo. Nosso irmão tem sido infantil em relação à sua experiência. Tem agido como cidadão comum na luta humana, que alcança seus sonhos e metas e se acomoda na atitude de vangloriar-se de si mesmo, supondo-se mais do que realmente é. Essas características são muito salutares para catalisar pessoas, aglutiná-las. É um líder nato. Aglutinar pessoas, porém, é muito fácil. Difícil é mantê-las coesas e em harmonia. Com a mesma facilidade que catalisa, Calisto dispersa pessoas. E os que dispersam sempre estão incorrendo em erro. Não queira saber, por conta de seu caráter, quantas pessoas já passaram pelas tarefas sob sua coordenação. Entretanto, para ele, todos se afastam por imaturidade e ataques espirituais. Ele tem sempre uma desculpa, né? Uma justificativa para a maneira dele agir. Ele não aceita que é por causa de alguma coisa que ele faz ou fala, não é? Ou age. Ele não aceita de jeito nenhum. E a gente acha assim? Nas nossas contendas diárias? Sim. Sim. Na hora que aperta o calinho. Então, na realidade, a gente vê o Calisto como sendo uma figura que é bem arrogante naquilo que ele faz, né? Mas a gente não está muito longe dele, não. A gente também faz isso no nosso dia a dia, muitas vezes, né? Eu acredito que o trabalho que a gente está fazendo de autoconhecimento aqui no Pingo de Luz tem aberto os nossos olhos para essas nossas Mazelas. nossos passos errados aí, né? E que a gente possa aprender com o Calisto para aplicar naquilo que a gente está vendo. Não ficar avaliando e julgando o Calisto, mas olhando o que ele faz e como ele faz, para ver como que aquilo se aplica no que nós somos, né? Porque senão também deixa de ter Trazer valor. para nós. Gente, olhar o Calisto é muito fácil. Porque a gente está vendo um personagem, como a gente viu o Marcondes no Lírios de Esperança, tá ali a história. Mas o quanto que a gente tem deles? Tem deles. E a gente tem dos dois, a gente tem da Ana, a gente tem do Calisto, a gente tem do Marcondes. A gente tem um pouquinho de tudo. É que pouquinho todo de mundo cada tem um. um pouco de todos. O que acontece? O que a gente está vendo aqui são posições diferentes. A primeira, a do Calisto, que está sendo, entre aspas, atacado pela Ana. E a Ana que se vê como a dona do centro, né? Que obriga, quer mudar as Não é a coisas. dona do presidente do centro. A dona. Dona. A dona. A dona Porque senão ela não viria com uma acusação da forma como ela viria. É porque a ideia é que o presidente possa trabalhar as opiniões para que todos trabalhem na mesma direção, né? Para as reflexões. Algo mais? Não. Eu só tenho no final da última página. Eu tenho. Será que eu mudei de capítulo já? Vamos lá, então. O que você tem, Solange? Que É a página? última página. Ninguém tem nada antes? Antes disso, eu acho. Peraí. Ah, já estão na. Ninguém tem nada antes. que página? Eu coloquei. Tenho. Deve ter umas 2 ou 3 páginas para frente. Eu anotei assim: os autênticos discípulos do Cristo. O parágrafo começa dessa forma. Tá, Acharam? achei aqui, ó. Quem está no livro antigo 57 é o Achei. último, é o último parágrafo. Então eu vou ler, tá bom? Os autênticos discípulos do Cristo. Mesmo? Achou, Leda? Deve ser 67 o seu.
66, o último parágrafo da 66, Leda. Eu não escuto achei, o gente. Sérgio. Eu não escuto o Eu tô Sérgio, tá no difícil. PDF? PDF. PDF é página, peraí, página 44. 44. Ui! Tá. quase no meio para o fim. Tá me escutando agora, Leda? Agora sim. Ai, graças a Ah, Deus. já achei, gente. Então vamos lá. Os autênticos discípulos do Cristo não encontram na imortalidade um adorno cultural com o qual possam tecer digressões filosóficas ou louvar os planos mais altos com intercâmbios esporádicos. Para eles, imortalidade é sentimento que eleva e aperfeiçoa, encoraja e liberta. Quem o experimenta, renova-se. E aí, a gente está falando dos espíritas que incorporaram o espírito do espiritismo, né? E não simplesmente ficam só estudando e trabalhando filosoficamente ou só o conhecimento. Então você vê, né, que a imortalidade, ou seja, a vida espiritual, tudo aquilo que a gente fala de evolução, ela é mais do que alguma coisa para você adorar. É alguma coisa para você experimentar. É uma coisa para você colocar em prática na vida. E acrescentando na vida, né? E melhorando. Solange, alguém mais? Alguma coisa? Eu tenho mais um pouquinho mais para Então, frente. vai. Muito fácil. Parágrafo. Isso, foi esse que eu anotei. É esse que eu Eu marquei. também. Foi esse que eu marquei. Muito fácil para as almas em nosso estágio é encontrar as causas dos desentendimentos fora de nós. Colocar um espelho diante do coração, pedir desculpa, propor novos caminhos com base nessas descobertas, assumir o arrependimento pelos nossos atos e decisões, voltar atrás nas escolhas mal feitas, propor acordos de paz. Tudo isso ainda é muito Ainda é raro. muito raro. E é mesmo, né, gente? É verdade. Para a gente voltar atrás de uma decisão que a gente tomou. Ou de um pensamento que a gente teve, né? Não é? Verdade. Deixa de ser também expressão de arrogância, né? Hum. E eu anotei mais em seguida também, o último parágrafo, as últimas frases. O parágrafo começa com a percepção de Antonino. Ali na terceira frase está escrito assim: desapegarem-se do trono, vencerem as posturas psicológicas de orgulho que criam as miragens dos personalismos. Sem essa conquista, nossas iniciativas espirituais não passam de manifestações farisaicas dos lábios para fora a declamar: Senhor, Senhor. Senhor. Ou seja, o que ele está falando aqui é o seguinte: sem um autoconhecimento e a busca da autotransformação, a gente só está falando da boca para fora, porque o coração não se transforma, né? Uhum. Deixa o capítulo 3 para citar. Ainda tem 7 minutos, né? Reunião de diretoria. Vamos lá? No capítulo 4. Não é capítulo 4. Ok. Reunião de diretoria Tá certo. Mas não servireis vós assim, antes o maior entre vós que seja o menor, e quem governa como quem serve. Chegou o dia da reunião. E aí? Eu não marquei nada. Eu anotei na segunda página, o parágrafo que começa assim: o homem espírita admite-se vaidoso e personalista. Acharam? Não. Sim, achei. Quando ele fez algumas palavras aí: vaidoso, personalista, melindroso, egoísta. E o homem espírita admite-se vaidoso e personalista, melindroso e egoísta. Porém, somente admitir tais imperfeições da alma
pode ser tão somente um movimento cerebral da inteligência iluminada pelo esclarecimento. O momento solicita sentir essas imperfeições, dissecá-las perante a consciência através da noção lúcida de seus efeitos em nossas vidas. Estar em contato emocional com todas elas, estudá-las, discuti-las em grupo de amor cristão. Estar informado é a primeira etapa. Ser transformado é a etapa da maioridade. Na realidade, eu anotei isso daqui por duas coisas. O primeiro é o seguinte: tem gente que se sente orgulhoso por dizer que é orgulhoso, né? Eu sou espírita, mas para dizer que, assim, humildemente é reconhecer seus erros, né? Mas, na verdade, somente eu reconhecer o erro não significa absolutamente nada. Não transforma. Saber que está errado é o óbvio, né? Porque se a Estou gente errado, mas eu sou assim mesmo. Quem quiser que me atue. ele até acha que está se transformando, mas ele fica ali naquele momento de eu estou errado, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta. Assim, fala isso com orgulho, né? Porque Ele tem orgulho do orgulho. Isso, mas não orgulho do orgulho porque gosta de ser orgulhoso, mas orgulho para dizer que, olha, eu também sou imperfeito como todo mundo, né? Sabe? Não está preocupado na transformação, está preocupado com admitir esse fato, né? E a gente vê muita gente falando isso, né? E muita gente fala isso de uma forma velada. Fala assim: ah, não, eu tenho esse defeito, que é muito difícil Mas de todo tirar mundo dentro. tem. Que é muito difícil de tirar dentro de mim. Ele está dando uma desculpa para não tirar, entendeu? Porque senão ele estaria. Eu estou trabalhando para isso, eu estou tentando, eu estou fazendo. Isso. Assim, às vezes eu sinto dificuldade, mas às vezes eu consigo. Mas não, ele está dizendo, ó, eu tenho esse defeito. Ele faz uma afirmação e ali ele para. Imagina só, né? É isso que você quer dizer? A pessoa, ela, a não ser que queira conversar para reunir maiores conhecimentos em como combater aquilo, o falar simplesmente por falar por causa que se sente orgulhoso, não vai ajudar em nada, concorda? É uma propaganda daquilo que ele é e só isso, né? Outra coisa que eu achei interessante é que o que está escrito nesse parágrafo é aquilo que a gente está fazendo, não é verdade? Tanto nos estudos que a gente está realizando, quanto no acolhimento de amor. A gente falar sobre esses negócios que dentro de nós, que a gente já está descobrindo, e está buscando uma forma de transformar isso. Né? Em nenhum momento a gente vê falar assim, mas é muito difícil. Como assim? A pessoa desistiu de transformar. Né? Então, que a gente possa continuar nesse caminho que nós estamos, da autodescoberta, como primeiro passo para a autotransformação, porque senão é que não está escrito aqui na última frase. Estar informado é a primeira etapa. Ser transformado é a etapa da verdade. E é interessante que esse é o texto, né, que tem mais coisas. Eu não sei se você anotou mais coisas. Ixi, tem um monte de coisa. Não, assim, não, no texto. Não. No texto. Não, era isso. É que trouxe a reunião. Como assim? Esse é um texto de Eurípides Barçanufo. Ah, sim, já o texto. Sim. Foi o texto que causou o borbulho. Eu vou falar sobre esse tipo. Não vou falar, não, né? Desculpa. Eu anotei coisas sobre isso daí depois que termina a leitura do texto, onde começa toda a discussão na diretoria, né? Mas eu acho que era legal, se a gente quiser, ó, a gente deixa para amanhã, ler isso daqui e ver nos nossos sentimentos o que isso, o que pegaria para gente. Na realidade, o que a gente precisa fazer na hora que lê tudo isso primeiro, para a gente entender o livro, se colocar na posição tanto da Ana, quanto do Calixto e quanto do Antonino também, né? Depois a gente fazer um comparativo com o nosso dia a dia.
com as nossas coisas e com aquilo que a gente está fazendo dentro do Pingo de Luz, né? Porque só assim A gente vai crescer. a gente vai entender se a gente está no caminho certo ou errado. Senão, a gente simplesmente está repetindo os erros que muitos repetiram, né? De fazer e criar uma sequência de atividades e achar que aquilo é o estado perfeito das coisas, né? É assim, como se a gente tivesse que fazer algumas perguntas para a gente mesmo responder, É isso aí. né? Porque assim, quando você tem liderança em qualquer lugar, seja dentro da sua casa, com seus amigos, seja, o que que isso significa? Né? É aquilo que ele tá, quando ele fala assim dessa transformação, a gente consegue trabalhar com a opinião alheia, a gente não consegue. O que que a gente sente de tudo isso? A gente se magoa com facilidade, a gente não se magoa com facilidade. A gente precisa ir fazendo essas trocas e fazendo essas perguntas. A análise de uma mensagem é nesse sentido. Aquilo que o Sérgio falou, se colocar no lugar dos três, né? E como que eu ficaria? E principalmente, né? A gente lê o que está escrito aqui, não é verdade? E a gente se encontrou aqui em algumas coisas, não é verdade? Muitas. Faz alguma diferença se isso veio de Barçanufo ou de qualquer outro espírito desencarnado? O que Não. importa é a mensagem, né? Mas Importante é a mensagem. se a gente leu, eu não sei se quem já leu o capítulo, lê de novo, percebam que tudo aquilo que está sendo discutido na reunião da diretoria é o que a mensagem vem alertando que não deveria acontecer. E E aí, na realidade eles estão apegados ao espírito que deu a mensagem, que acham que não foi o espírito, mas a mensagem em si, que é o principal, eles não Ninguém estão. prestou Não foi atenção. analisada. Não, Ninguém prestou não. atenção. Serviu para Ficaram nada. impressionados por quem passou a mensagem e não Isso. analisaram a mensagem em si. É por Sim. isso, é por isso que eu sempre falo aqui, muitas vezes as pessoas falam de mensagens que vêm aí nas diversas mídias sociais, eu falo assim, algumas mensagens que são atribuídas a alguns espíritos não condiz com aquilo que aquele espírito comumente traz de mensagens. Então, por exemplo, eu vi uma mensagem uma vez atribuída a Bezerra de Menezes, mas que colocava medo em todo mundo. Bezerra de Menezes é amor puro. Ele não vai falar alguma coisa para colocar medo na população, mas vai indicar o caminho para vencer aquela dificuldade. Então, tá bom. Eu acho que não é de Bezerra, mas a mensagem tem alguma coisa interessante. Leia a mensagem, vai lá, tira o que tem de bom, ou conclui que aquilo lá não tem nada de bom, mas pelo menos você compreendeu aquilo, né? Eu falo muito, né, que mensagem que fala coisa bonita não tocou o nosso coração, virou filosofia. Quando uma mensagem que vem do plano espiritual, ela tem que mexer com a gente. Porque se não mexer Incomodar. com a gente. Oi? Tem que incomodar. Tem que incomodar. Se uma Ela mensagem não tem que incomoda, incomodar. não, se uma sabe, mensagem não incomoda, ela não surtiu efeito nenhum, ela não serve para nada. ela não trouxe aquilo que era para o despertar. O plano espiritual não vai vir conversar com você e falar assim, e aí, tá tudo bem com você? E aí, Ô, meu amigão, você tudo bem? comeu? Você comeu alguma coisa? Não, ele vem te trazer um recado. Ó, vocês estão precisando analisar nisso aqui. Tá redondo. Então, vamos parar e vamos analisar. A gente pode ver as mensagens que a gente recebe dos nossos mentores do Pingo de Luz. Algumas vezes ele fala de coisas que estão para acontecer, né? Mas ele não fala para que a gente fique com medo. Ele fala, e sempre vocês podem olhar nas mensagens que a gente já está publicando aí no YouTube, ele fala para que a gente possa se preparar para estar bem naquele momento que as coisas acontecerem. Então, se lembra, no momento que aconteceu todas aquelas coisas lá, dia 8 de janeiro, o Ruiz passou uma mensagem para a gente. O que ele falava? Falava da neutralidade. Não pega nem um lado
nem pega o outro. Seja neutro, e sendo neutro, você vai ajudar o país a sair do buraco em que se meteu. Outra coisa, no dia da eleição, quando ele falou, não sei se foi um dia antes ou no dia da eleição, quando ele falou que votem em quem vocês acharem a consciência de vocês, mas vencerá aquele que estiver trabalhando para a paz. Foi isso que ele falou. E de qualquer forma, o que a gente precisa é olhar essas mensagens com um olhar de quem fala assim, essa mensagem é para mostrar para mim alguma coisa que eu preciso melhorar dentro de mim. Ou quer seja nos meus sentimentos, quer seja nas minhas escolhas. Lendo a mensagem dessa forma, a gente vai conseguir tirar o melhor proveito dela. E os espíritos que deram essas mensagens vão se sentir realizados porque pelo menos uma pessoa ele está tocando, né? Alguém ouviu. Paramos no parágrafo converter vossos esclarecimentos em ensejos de diálogo. Isso.